Olá, meus amigos, vamos então responder ao primeiro questionamento do nosso curso Educar os Filhos na Fé Católica. A primeira pergunta que nos chega do grupo é como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. Muito bem. Para responder essa questão, eu vou recorrer a alguns trechos das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver duas passagens da Bíblia e duas passagens na vida de Santo Agostinho e de Santa Teresa d'Ávila, para iluminar e, quem sabe, aqui pontuar algumas características. Não pretendo trazer numa única resposta toda a amplitude do que é ser um bom pai e uma boa mãe. Mas aqui talvez dando algumas pistas, esperando também que com o curso tenha ficado mais claro. Muito bem. No livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, Deus nos diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Muito bom. Então, ensinar um caminho que ela deve andar. Tem um caminho. Esse caminho que ela deve andar deve ter, digamos assim, como que um caminho certo, né? Como nós vamos saber qual é este caminho, seria o questionamento. Eu quero então trazer aqui a vida de uma pessoa que pode talvez iluminar a aplicação dessa passagem. A vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela deixa algumas passagens que ela mesma diz, se ela pudesse aconselhar os pais, alguns cuidados. Ela vai, digamos, dizer aqui, chamar a atenção para alguns aspectos, mas o que nos interessa aqui é ver como corrobora esta passagem com a fala de Santa Teresa. Ela nos diz assim: se desde um princípio tivesse tido quem me ensinasse a temer a Deus, minha alma teria adquirido força para não cair. Então, ela mesma está dizendo que faltou colocá-la, ensiná-la a temer a Deus. Aqui não temer no sentido simplesmente de respeito, de veneração, no sentido de medo, né, como algumas pessoas têm, mas realmente de crescer no amor a Deus. Quem a tivesse ensinado. Então, nós vemos na vida dos santos, daqueles que os pais tiveram atenção ou daqueles que foram desatentos, a falta ou a presença de colocar na vida da criança o amor a Deus, de colocar na vida dela, levá-la a conhecer a Deus, levá-la a que ela possa aprender através do ensinamento de Cristo, da doutrina de Cristo, através da igreja, que ela possa aprender e caminhar, e os pais possam encaminhá-la ao longo do percurso a crescer no amor a Deus, através da vida de oração, de uma vida de penitência, de caridade, de uma vida dos sacramentos. Muito bem, mas é interessante ver que Santo Agostinho, também como ela, faz a mesma reclamação, ou a mesma advertência. No capítulo 9 das Confissões, Santo Agostinho diz assim: ó meu Deus, que misérias e enganos não experimentei então, quando se me propunha, em criança, como norma de bem viver, obedecer os mestres que me instigavam a brilhar neste mundo e me ilustrar nas artes da língua. E ele vai continuar dizendo um pouco de como foi esse período dele, vamos dizer assim, escolar, né? Quando ele era pequeno. E tudo que se olhava era o brilhar, tudo que se olhava naquela época era estar bem na fita, né? Conseguir um bom cargo, um bom trabalho, uma boa esposa. Sempre foi essa a história da humanidade. Então, um outro caminho. Exatamente Santa Teresa d'Ávila e Santo Agostinho como que dizendo, divertindo, olha, acabam instruindo a criança para a exterioridade, acabam instruindo a criança, ensinando a criança para não conhecer a Deus, para a falta de Deus. Né? Falta ali ensinar e viver dentro do lar a presença de Deus. E veja que no livro de Deuteronômio nós vamos encontrar no capítulo 6, versículo 7, uma frase que vai reforçar o que nós aqui já estamos trazendo. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás
sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Bom, os versículos anteriores é Deus aqui dizendo que deve se ensinar, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, com todo o entendimento. E que deveria ensinar o filho, então, inculcarás, né? E levar para dentro, que esteja muito claro, que ele não esqueça de Deus, que ele ame a Deus. Então Deus chama o pai e a mãe a que ele viva, que ele guarde os mandamentos, que ele guarde o primeiro mandamento e que ao mesmo tempo ele transmita isso aos filhos, que ele leve o filho a praticar, realizar na sua própria vida o fim da sua vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Vamos fazer da seguinte maneira, vamos dividir essa pergunta por uma resposta em duas partes. Então, aqui uma primeira parte, para não nos alongarmos, e já vai servir para que você possa tirar muito proveito, meditação, e nós vamos ampliar e continuar numa segunda parte essa mesma pergunta.